Nós vamos falar, irmãos, esse mês, com a graça de Deus, sobre recompensas eternas. Amém? Recompensas eternas. Glória a Deus. Pai, eu peço que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, que haja um desejo, que haja um interesse da parte de cada coração aqui, ó Pai, por essa palavra, por esse tema tão importante, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Certamente, né, irmãos, esse tema é muito importante. Paulo, quando estava findando a sua vida aqui na terra, ele falou algo muito importante em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 a 8, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, grave bem essa palavra, coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém. 1 Coríntios também, no capítulo 15, verso 19, diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É certo que nós gostamos de ver muitas coisas que acontecem na nossa vida, isso também são promessas de Deus, amém? O cuidado de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, essas portas que não são coisas simples, como aconteceu com o nosso irmão aí, essa porta financeira, isso alegra o nosso coração. Entretanto, irmãos, nós precisamos entender que existe algo que é superior a isso. Existe algo superior a isso. E é sobre essa ótica que eu gostaria de estar trazendo essa série aos irmãos, né? Se nós olharmos para a vida de Jesus, e Jesus precisa ser o nosso principal referencial, nós vamos perceber, dá para escutar? Glória a Deus. Nós vamos perceber que Jesus, se for do ponto de vista da teologia da prosperidade, e até uma teologia que tem sido uma coisa nova, usar muito a questão do favor de Deus como apenas benefícios financeiros, se nós formos analisar desse ponto de vista, da teologia da prosperidade, e dessa teologia nova aí, que favor de Deus é apenas benefícios financeiros, nós vamos perceber então que Jesus parece que não tinha favor de Deus muito, que ele não deixou nenhum patrimônio, assim, um testamento forte para os discípulos dele, dizendo: estou deixando 3 casas para um, eu estou deixando esse mercado para outro, estou deixando essa empresa aqui para outro, não, eu estou deixando Bitcoin para você. Estou contextualizando agora nos nossos dias. Não, nós podemos perceber que o legado de Jesus foi diferente, amém? E eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso, sobre as recompensas eternas, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, e depois das próximas semanas nós queremos aprofundar, se Deus permitir, nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre alguns julgamentos que irão acontecer, amém? Um dos julgamentos que o Novo Testamento deixa claro que vai acontecer é chamado de Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Nós temos outros julgamentos. Nós temos também o grande trono branco. Nós temos o julgamento das nações. Basicamente são os principais julgamentos que irão acontecer. Mas do ponto de vista do cristão, o tribunal que nós iremos passar é o Tribunal de Cristo. E nós precisamos ter consciência, e nós precisamos nos preparar para sermos aprovados nesse tribunal chamado Tribunal de Cristo. Esse tribunal, basicamente, principalmente, ele é para recompensar os cristãos que foram fiéis a Deus e trabalharam segundo a vontade de Deus. Então existe sim um dia onde nós iremos prestar contas das nossas obras a Deus, e Deus é o justo juiz
que recompensará aqueles que se dedicaram fielmente àquilo que Deus determinou. Amém? E nós temos vários textos que embasam isso que eu estou falando. Isso é algo muito importante. Nós, irmãos, não podemos nos tornar crentes mundanos. Normalmente a pessoa, ela acha que mundano é se a pessoa tem uma tatuagem ou não tem. Claro, alguém pode fazer tatuagem em alguns lugares que são para chamar a atenção de outras pessoas que não deveriam. Aí nós podemos usar cada um aqui a sua régua para determinar o que pode ou não pode. Mas existem coisas mais profundas, por exemplo, que nós muitas vezes não falamos, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com o tempo, como lidamos com algumas coisas que nós normalmente não consideramos que é mundana. O que nós consideramos que é ser alguém bem sucedido, né? Ontem eu fiz questão, eu estava numa casa e uma pessoa perguntou: como é que é aquele teu irmão bem sucedido mesmo? Eu falei: bem sucedido sou eu. Não, mas como que é aquele bem sucedido? Eu falei: sou eu. Não, mas como? É porque ele estava querendo dizer quem tinha mais dinheiro. E na minha cabeça, ter mais dinheiro não significa ser mais bem sucedido. Mas pode, para o mundo, mais bem sucedido é aquele que tem mais recurso financeiro, aquele que está na sociedade mais bem encaixado. Não significa que eu não possa avançar nessa área, mas eu não posso considerar como cristão bem sucedido apenas aqueles que estão se formando na faculdade, apenas aqueles que estão conseguindo comprar um carro, comprar uma casa e avançar financeiramente. Apenas isso não posso considerar alguém bem sucedido, como também não posso considerar o preguiçoso, o indolente. É muito bom quando eu sou um profissional que entendo que tudo tem que ser para a glória de Deus, ao ponto do meu cliente confiar tanto no meu trabalho, ao ponto de dizer: esse carro aqui é seu, pode levar, vou passar para o seu nome. Por quê? Porque significa que o irmão está glorificando a Deus no seu trabalho. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então nós não somos aqueles que entramos dessa porta para frente e a partir daqui nós começamos a fazer as coisas bem, nós começamos a fazer as coisas para Jesus. Não, nós temos que fazer tudo para Jesus, tudo para a glória dele e tudo para o louvor do nome dele, inclusive o nosso trabalho que seja para a glória dele. Amém? Então, ser bem sucedido, muitas vezes os pais, né? Talvez você tenha um filho, de repente seu filho estuda lá advocacia, de repente ele estuda medicina e a sua família vai aplaudir, dizer: nossa, como o seu filho, como você é um pai bem sucedido, como você é uma mãe bem sucedida. Mas de repente um dos teus filhos fala assim: eu estudei, mas eu quero ser um missionário na África. Puxa, que desperdício, filho. Investir tanto em você para ser um missionário, investir tanto em você para você virar tempo integral na obra. Então isso nós precisamos entender, né? Eu não gosto desse termo tempo integral, tá bom, na obra, porque todo cristão foi chamado para estar tempo integral na obra, porque tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, e tudo que você faz para a glória de Deus é obra de Deus. Amém? Mas uma dedicação maior. Então, muitas vezes nós somos cristãos e nem percebemos o quanto nos tornamos mundanos, porque nós não nos alegraríamos tanto assim, falar: como é que está o seu filho, o Josefino? Puxa, o Josefino estava indo tão bem, ele tinha aberto uma loja, aí ele estava indo bem, ele tinha até se formado, mas agora, aleluia, ele resolveu ser missionário. Glória a Deus. Você já viu o irmão pegar o microfone e falar: queria contar, meu filho entregou tudo, meu filho parou com tudo, e meu filho agora é um missionário. Já viu alguém contando esse testemunho? Difícil, irmãos. Por quê? Porque nós estamos com o coração preso nas coisas dessa vida apenas, né? Nós achamos hoje desperdício investir em coisas eternas, em salvação de vida, em ganhar almas, em fazer visita, porque nós perdemos a perspectiva da recompensa eterna, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Porque importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. É certo, se você é um cristão, você irá comparecer ao tribunal de Cristo.
Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você sabe, irmãos, Deus confiou coisas na sua mão. Isso pode se tornar bênção ou juízo na sua vida. Deus confiou o carro ao nosso irmão querido. Eu estou realmente muito alegre pelo testemunho dele. Agora esse carro pode ser bênção ou pode ser juízo. Porque para que esse carro vai ser usado? Para que esse carro vai ser usado? Né? Para que nós usamos o nosso carro? Tem vezes que a gente compra um carrinho novo e parece que, né? O sofazinho novo. E a gente fica tão incomodado com certas pessoas. Já não dá para fazer reunião em casa, porque afinal de contas vai vir aquela criancinha, aquele anjinho que gosta de pisar no sofá. Aleluia. Manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Oh, meu irmão, que tema esquecido na igreja atual, o tal do galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo. Então aqui não está dizendo, irmãos, que vai se perder a salvação, mas está dizendo, esse será salvo. Mas e a obra que ele fez? Ela será checada. Todavia, como através do fogo. Aleluia. Amém? Então existe o que? Existe um dia que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Existe o dia que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Agora, irmãos, quando diz respeito ao final dos tempos, existem várias teologias. Eu quero tentar aqui encontrar a forma mais harmônica nesse primeiro momento. Amém? Então existe muitas linhas de ensino sobre o final dos tempos, com diferentes posições sobre o arrebatamento, sobre o reino de Deus. Existem diferenças, homens santos, homens tementes a Deus que têm divergências teológicas. Tem o pré-milanismo, o pós-milanismo, amilanismo, dispensacionalismo progressista. Agora existem algumas coisas que todas essas correntes teológicas concordam. Todos concordam que Jesus voltará. Agora na Covid ele voltou para mais de 600 mil pessoas no Brasil. E para milhares e milhares no mundo afora. Jesus voltará. Ele haverá de julgar os vivos e os mortos. Amém? Os mortos ressuscitarão para serem julgados. Os salvos entrarão na felicidade eterna. Glória a Deus. Os ímpios, os rebeldes, serão condenados ao sofrimento eterno, ao lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que no final o reino de Deus haverá de triunfar sobre tudo e sobre todos. Nós temos hoje o espírito do anticristo está atuando fortemente, mas nós temos uma notícia e nós já sabemos o final do filme. Nós estamos num capítulo do filme difícil, nós estamos num momento do filme difícil, mas é certo que o final do filme nós já sabemos como terminará. O reino de Deus e Cristo triunfará sobre tudo e sobre todos. E é certo que alguns receberão galardão. Glória a Deus. Isso é certo.
Isso é certo. A diferença de uma teologia para outra é na sequência das coisas, e se algumas coisas são literais ou figuradas. Então tem alguns que acreditam que o reino de Deus vai se manifestar de forma literal durante 1000 anos, e Cristo reinará sobre a terra. Outros acreditam que esse reino já está se manifestando, mas todos concordam que haverá uma recompensa para os cristãos fiéis, haverá um galardão. Glória a Deus. Da mesma forma, sobre o arrebatamento, existem algumas correntes, que acreditam que Jesus vai vir como ladrão e arrebatar os crentes vencedores. Outros acreditam que isso vai acontecer antes da grande tribulação. Outros acreditam que todos os crentes, os vencedores, os crentes fiéis, outros acreditam que todos os crentes serão arrebatados. Outros acreditam que todos passarão pela tribulação, mas o Senhor preservará. Preservar na Bíblia nem sempre é poupar, mas significa cuidar em meio à tribulação. Eu não quero entrar aqui no detalhe aqui. Depois o pastor Alan escolhe qual ele quer, girando. Eu estou tentando ir no ponto mais comum entre as teologias. Amém? Que não tem discussão. Certo que vai ter o arrebatamento. Agora, o que é também certo na Bíblia, é muito claro que é importante vivermos em fidelidade a Deus. E é certo que o nosso coração, quando recebemos um coração de carne, um novo coração, o nosso coração deseja agradar o nosso Senhor. É certo que nós não somos apenas filhos de Deus, mas também temos agora Jesus como nosso Senhor, e que deveríamos fazer a sua vontade. Tudo isso está muito claro na palavra de Deus. O que seria esse tal de galardão? O que seria essa tal recompensa? Alguns acreditam que seria reinar com Jesus durante os 1000 anos. Mas a Bíblia, assim, irmãos, dá muitas margens para algumas interpretações. O certo é que é uma coisa boa e é uma coisa maravilhosa. A Bíblia não deixa muito claro isso, e certamente é algo incrível. Amém? E que não é a salvação em si. A salvação em si é incrível, mas o galardão é diferente da salvação. E nós vamos mostrar aqui a diferença entre a herança e a recompensa. Amém? Estão entendendo alguma coisa já? Amém? Glória a Deus. Quero tentar ser claro em nome de Jesus. Agora deixa eu falar algo para você aqui. Isso é algo muito interessante. A ambição em si, ela pode ser um problema como não. Assim como o dinheiro. Se você pegar uma nota de 100, ela em si não tem nenhum problema. O problema está como você utiliza a nota de 100. A mesma coisa é o sexo. O sexo pode ser um problema, como pode ser uma bênção. Depende do contexto que aquilo está acontecendo. Para o Daniel Alves não foi bom, mas para quem faz dentro do matrimônio infidelidade é uma bênção. Então as coisas em si não são um problema, mas como utilizamos elas. Da mesma forma, nós precisamos entender algo: que Deus criou o homem para ter ambições. O problema é quais são as ambições que nós estamos escolhendo. Se nós somos ambiciosos como o mundo é, ou se nós estamos usando essa característica que Deus deu para o próprio ser humano para aquilo que nós deveríamos usar. Eu quero aqui hoje despertar, aguçar a sua ambição para o galardão. Amém? Irmão, se você é um estudioso de finanças, se você é alguém que mexe com finanças, ou se você não mexe muito, mas sabe fazer um pouquinho de conta, você certamente, quando tem um dinheirinho, você quer ver onde que você vai aplicar esse recurso, qual o lugar que está sendo melhor para aplicar esse recurso,
Ah, será que essa tal da criptomoeda que estão falando aí? Não, mas eu não sei muito como é essa criptomoeda. Ou será que eu pego esse dinheiro aqui, quantos por cento está rendendo o aluguel? Ah, o aluguel está rendendo entre 0,5% e 1%. Quantos por cento está rendendo a poupança? Quantos por cento está rendendo o Tesouro Nacional? E nós vamos buscar então aplicar o recurso naquilo que vai render melhor aquilo que nós temos. Mas eu quero falar para você, eu gostaria que você colocasse nessa equação que existe algo que somos despertados pelo próprio Deus, chamado eternidade. Nós temos coisas que Deus tem confiado a nós. Agora nós precisamos entender que, de forma intencional, quem investe no reino de Deus precisa entender de forma intencional que você está investindo no melhor lugar que você poderia investir. Porque por maior rentabilidade que você tenha com o seu dinheiro, você vai investir em coisas corruptíveis. Uma casa vai ficar, quando você morre você não leva uma casa, quando você morre você não leva o seu carro, quando você morre você não leva nada dessa vida, você não leva aquela roupa bonita que você comprou, mas certamente aquilo que você investiu no reino de Deus. Eu estou falando muito mais do que vir aqui e trazer uma oferta, mas também não estou falando menos do que trazer uma oferta. Não existe lugar melhor na sua vida para você investir do que investir a sua vida no reino de Deus. Não existe lugar melhor do que você investir a sua vida do que no reino de Deus. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que existe uma diferença entre herança e recompensa. Herança é algo que recebemos inteiramente pela graça, pela única razão de sermos filhos do Pai. Uma vez que somos filhos, nós somos também herdeiros. É evidentemente que o desfrute da herança tem a ver com a maturidade na fé, porque o próprio texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 diz: enquanto somos pequenos, Paulo diz que não somos muito diferentes de um escravo. Embora sejamos senhor de tudo, em nada diferenciamos de um escravo. Quando nós estamos gateando na fé, por mais que nós tenhamos direito à liberdade em Cristo, à libertação em Cristo, à vitória contra o pecado, muitos vivem como escravo, apesar de ser senhor de tudo. Mas existe uma herança. A vitória sobre o pecado é uma herança conquistada por Jesus lá na cruz. Todos nós temos direito, porque somos filhos. Existem muitas coisas que todos nós temos direito, porque somos simplesmente filhos. Se os meus pais vierem a falecer hoje, aquilo que eles têm de bens, eu vou herdar porque eu sou filho. Posso herdar até problemas, porque eu sou filho. Amém? A herança só depende de sermos filhos, mas a recompensa, por outro lado, depende das nossas obras. E quando nós não entendemos alguns textos, a diferença de alguns textos que estão tratando uns da vida eterna e outros da recompensa eterna, nós acabamos confundindo alguns princípios. Algumas vezes a herança e a recompensa se misturam. No Salmo 127, por exemplo, diz que os filhos são herança do Senhor e também uma recompensa. Agora, como conciliar esses dois princípios, da herança e da recompensa? Eu posso transformar a minha herança numa recompensa, depende de como eu utilizo a minha herança. Amém? Eu quero aqui te dar uma situação. Imagine, que você é um grande empresário, possui muitos filhos. Todos os filhos você chama para irem à escola, mas alguns são preguiçosos e não querem estudar. Quando vão crescendo, você chama eles para ir trabalhar na empresa da família, para ajudarem nos negócios seus, mas apenas um dos filhos começa a te acompanhar, até que chega o dia em que o pai precisa escolher um dos filhos para tomar a presidência da empresa. Qual dos filhos você acha que o pai vai escolher?
Todos são herdeiros da empresa, mas existe uma posição agora de recompensa, que é a presidência da empresa. Nem todos os herdeiros vão chegar à presidência. A presidência depende de como eu vou me comportar, de como eu vou responder, qual a maturidade que eu tenho para assumir determinada função. A graça está disponível para todos. A graça é a capacitação de Deus para nós. A graça é o que Deus nos deu em Cristo Jesus. Agora, como nós vamos responder à graça de Deus vai determinar como será a nossa recompensa. Existem filhos de Deus que vão ficar levanta e cai, tropeça. Existem filhos de Deus que vão ser inconstantes na obra, mas não deixam de ser filhos de Deus, porque o critério para ser filho de Deus é muito fácil. Tem muito mais a ver com Deus do que conosco, mas tem que ter uma decisão de fé, sim, em Jesus Cristo. Nós não cremos no universalismo, ok? Mas agora, recompensa diz respeito a como eu lido com a herança para transformar essa herança numa recompensa. É mais ou menos ali a parábola dos talentos. Eu recebi o talento, e como eu lido com o talento, eu estou multiplicando o talento. Isso diz respeito, como eu vou multiplicar o talento? O talento foi me dado pela graça, a capacitação foi me dada pela graça. Como eu respondo à graça que recebi, isso se transforma numa recompensa. Deus não é injusto, meus irmãos. Você pode pensar assim, né? Muitos quando começam a lidar com a graça não conseguem conciliar essas coisas. Nada nós fazemos no reino de Deus sem a graça de Deus. Nada. Mas existem aqueles que desperdiçam a graça. Existem aqueles que usam a graça de Deus para o propósito pelo qual ela foi estabelecida. Se tornam crentes maduros, comprometidos, multiplicam o seu talento. São como as virgens prudentes, que têm azeite sobrando. Todos esses textos muitas vezes são interpretados para a salvação, e as pessoas vivem apenas com medo de ir para o inferno, como se a vida nossa se resumisse a ir para o céu e o inferno. Não, tem um propósito maior. E à medida que nós respondemos corretamente, nós então estamos acumulando recompensa. Amém? É tão interessante isso, meus irmãos. Não existe nada sem graça. Pela graça nós recebemos poder para realizar as obras de Deus, e quando respondemos a Deus somos recompensados. É mais ou menos o seguinte: Deus faz todo o trabalho e ainda te dá uma recompensa, porque é a graça operando através de você. Apenas você se rendeu a essa graça. Glória a Deus por isso. Aqui nós temos a conciliação entre a graça e o livre-arbítrio juntos. Amém? Deus te dá a oportunidade de você escolher como você quer viver a sua vida, mas não você está escolhendo. Você pode escolher como vai viver, mas você não pode escolher o resultado da sua escolha, porque do ponto de vista assim, eu não posso escolher uma coisa e querer outro resultado. Se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar a escolha. Se eu quero vir para Ponta Grossa, eu não posso pegar a estrada errada. Se eu estiver indo pela estrada errada, eu preciso mudar a estrada. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer como você está vivendo a sua vida. Você está acumulando recompensa ou não? Ainda há tempo de mudar a rota. Ainda há tempo de mudar a rota. Glória a Deus. Eu me animo com a recompensa, irmãos. Eu me animo com esse negócio que Deus é justo. Seria muito estranho depois do final de tudo, todo mundo está na boa. Você sabe por que os irmãos normalmente calvinistas, os irmãos calvinistas, não os irmãos calvos, os irmãos calvinistas, o que acontece? Normalmente eles se tornam indolentes, porque eles não têm essa consciência da recompensa. Como eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre,
Os arminianos mais roxos acreditam que qualquer coisa perde a salvação. Um aqui está sossegado com a salvação e outro aqui só está preocupado em resolver a salvação. Há algo além de tudo isso. Glória a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então nós não somos salvos por boas obras. A nossa segurança da nossa salvação está apenas na graça de Deus. Entretanto, todavia, nós fomos salvos para as boas obras. Isso fala do galardão. Glória a Deus. Deus é justo. Deus te dá a escolha de você ter galardão ou não. A escolha é nossa. Está na nossa mão. Aonde nós vamos acumular tesouros. Nós temos história, tem um homem que salvou tantas crianças da morte, eu esqueci o nome dele, e ele chora no final da sua vida por não ter salvo mais algumas crianças. É isso. Que coisa interessante. Olha a consciência que aquele homem tinha sobre a vida. Qual o dia que você chorou dizendo: Deus, eu podia ter salvo mais vidas? Será que no final da nossa vida nós olharmos tudo que nós acumulamos e de repente nós nos depararmos e falarmos: Senhor, por que eu estou com tantas coisas? Eu gosto de um irmão austríaco que ele fala: eu quero ser um milionário sem nenhum centavo no banco quando morrer. Não é que eu quero ser improdutivo, eu quero sim ser alguém produtivo, eu quero ser alguém que eu estou ali de alguma maneira produzindo riquezas, mas para um propósito eterno. Eu quero poder dizer, e quando eu digo eu quero, estou colocando nós aqui nesse contexto, que nós possamos dizer no final da nossa vida: não tem muita coisa aqui material para deixar para ninguém, mas tem tanta coisa que passou pela nossa vida, que você possa conversar com a sua esposa, com seus filhos, e isso seja um DNA da sua família, e falar: para a glória de Deus, quantas vidas foram transformadas, quantas pessoas foram transformadas. Aleluia. Desde uma simples refeição que nós podemos fazer a mais, realmente para ajudar alguém. Glória a Deus por isso. Então, herança é tudo aquilo que nós temos direito simplesmente porque somos filhos. Recompensa é como nós lidamos com a herança, se nós vamos transformar isso em algo que tem valor eterno. Glória a Deus. Deus nos motiva pela recompensa. Deus nos motiva. Isso é algo poderoso. Se nós pegarmos lá na antiga aliança, Davi, no meio daquele contexto onde os israelitas estavam sendo afrontados ali por aquele exército inimigo, aquele gigante, Davi, no último dia do desafio, ele ali estava indo ajudar os seus irmãos, levar ali algumas coisas, e ele descobre ali a afronta, mas descobre também a recompensa para aquele que pudesse vencer aquele inimigo. Certamente Davi ficou motivado com a recompensa. O risco era grande, o problema era grande, mas a recompensa era alta. Está até no mercado financeiro, quanto maior o risco, maior a recompensa. Tem gente que quer viver a sua vida cristã sem risco. Uma pessoa da minha família falou: eu com 40 anos quero ter dinheiro para viver toda a minha vida. Opa, ótimo, você vai ser alguém diante do mundo muito bem visto e dito: parabéns, você é alguém conservador, você é alguém que está garantido o resto da sua vida. Mas será que diante de Deus é isso que Deus quer? Que nós tenhamos todo o recurso para não precisar mais depender de Deus, para não ter essas aventuras, essas loucuras de ter que aparecer alguém aí e que nos abençoa, e nós andar nessa loucura da fé. De repente Deus fala: vai lá, meu irmão, agora você vai doar esse carro porque tem outro precisando. Oh Deus, eu de novo no Uber. No Uber não, no Uber, andando de Uber. É que eu lembrei que o pastor Aldo está trabalhando de Uber. Quase confundi as histórias.
A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha. O cara falou: meu Jesus, vai acumular riqueza, vai dar a filha. A recompensa era grande, porque o problema era grande, irmãos. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Oh glória! Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Em outras palavras, Davi perguntou: qual é mesmo a recompensa? Qual é mesmo o galardão? E aí o povo lá, repetiu. O povo já tinha decorado a recompensa. É que nem no final do ano aqui o povo no Brasil: qual é mesmo o prêmio da Mega Sena? Mas pouco nós falamos entre nós qual é mesmo a recompensa eterna. Ou limitamos apenas a achar que a recompensa eterna aí é sair do inferno e ir para o céu. É muito mais do que isso. Jesus e seus discípulos. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos. Está lá em Marcos 10, 29 a 31. Eis que tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém que a tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqui Jesus fala, inclusive nessa vida. Eu não acredito que esse texto está garantindo muito que se você der um carro, já você vai receber 2 ou 3. Eu creio que muitas vezes, por causa do Evangelho, nós perdemos até muitas vezes o convívio de alguns familiares, somos até criticados, somos abandonados. Mas Deus nos dá muito mais pais, mães, irmãos e amigos nessa caminhada da fé. Ele vai nos acrescentando, e isso se torna a nossa família também, e que de fato é a nossa família eterna, e isso é algo muito glorioso. Mateus capítulo 6, verso 2 diz o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, Jesus está desincentivando qualquer coisa que nós venhamos fazer para buscar recompensa dos homens. Ele falou: eles certamente já receberam a sua recompensa plena. Então não faça nada esperando recompensa de homens, que certamente você perderá a recompensa eterna. Mateus capítulo 6, 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu. Irmãos, isso aqui Jesus aqui não está dando ele está sendo bem claro, ele está dando uma direção bem clara. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Não acumuleis tesouro na terra. Mas acumuleis tesouros no céu. Oh glória! Nós temos tantos testemunhos de homens que gastaram toda a sua riqueza em prol de plantação de igreja, de salvação de vidas. E hoje tem invertido as coisas. Nós temos tantos homens com ambições erradas que têm tirado dinheiro de salvação de vidas para acumular impérios na terra.
Você pode observar, irmãos, todos esses homens da teologia da prosperidade, eles não conseguem usar Jesus como exemplo. Eles vão pegar lá porque Salomão, porque Davi, eles esquecem que eram reis, né? Porque não sei quem. Eles vão pegar alguns exemplos da antiga aliança, mas eles não conseguem usar Jesus, eles não conseguem usar Paulo, eles não conseguem usar Pedro, eles não conseguem usar os apóstolos, eles não conseguem usar o Novo Testamento. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2:23. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. O que planta e o que rega na obra de Deus, e cada um receberá o seu galardão. Segundo o seu próprio trabalho. Diga trabalho. Amém? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Glória a Deus, obrigado, Senhor. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Amém, meus irmãos? Está muito claro aqui a questão da recompensa. Eu tenho muita coisa a falar da recompensa, mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, que nós temos outra semana para continuar essa conversa. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita coisa boa para nós avançarmos em Deus nas próximas semanas. Eu amo esse tema. Esse tema é fundamental. Esse tema é determinante para o destino, para o rumo das nossas vidas, aonde nós estamos vestindo a única vida que Deus nos deu, aonde que nós estamos investindo a única vida que Deus nos deu. Eu pergunto para mim e para você nesta noite, neste final de domingo, aonde estamos investindo a única vida que nós recebemos do Senhor? Aonde nós queremos acumular tesouros? É na terra ou nos céus? Quais são as obras que nós teríamos para apresentar para Deus se nós chegássemos hoje no tribunal de Cristo? E eu quero dizer para você que não vai contar no tribunal de Cristo quantas casas, quanto dinheiro na poupança você tem, mas o quanto você transformou essas coisas em possibilidades eternas. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesses dias nós possamos se render a Deus, meus irmãos. Que nesses dias nós possamos se render ao propósito de Deus. Aleluia, aleluia. Que nós possamos viver de maneira sábia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos renovar o nosso encargo pela Tua obra, Senhor. Nós queremos renovar o encargo, Senhor, e a resposta que nós temos que dar diante dos dons que o Senhor confiou a nós, diante dos talentos que o Senhor entregou em nossas mãos, ó Pai. Nós não queremos, Senhor, que esses talentos sirvam apenas para as coisas naturais, mas nós queremos, Senhor, acumular tesouros nos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro, Senhor, por revelação. Eu oro por renovo, Senhor, por irmãos que estavam investindo no Teu reino, mas por causa de algumas coisas naturais pararam de investir no Teu reino, ó Pai. Que isso mude a partir de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, por uma mudança, por um despertar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Tu és maravilhoso, meu irmão. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você se renda a Deus, falando: Deus, eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Eu quero viver para as coisas eternas, Senhor. Eu quero terminar a minha vida, Senhor, de uma forma que agrade o Teu coração, de uma forma, Senhor, que eu possa comparecer diante do Senhor
ó Pai, ouvir da sua boca: servo bom e fiel, meu filho, tu fez a minha vontade lá na terra. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.